Boa noite, meus irmãos. Uma honra estar aqui, uma alegria estar aqui de novo e entre os amigos. Obrigado de novo, Bitem, pelo convite aí. E eu quero trazer uma palavra para os irmãos a respeito da posição e do chamado de Deus para essa igreja nessa cidade. O que eu vou dizer vale para muitas igrejas, em muitos lugares. Mas eu acredito que é o que o Senhor pôs no meu coração aqui para essa igreja, que está fazendo aniversário, né? Eu estava distraído, não estava ligado nisso. Mas realmente, a igreja está celebrando aniversário. Então é um bom momento de pensar sobre o que nós estamos fazendo aqui, porque a gente não foi para o céu ainda. Nós vamos ler 2 trechos da palavra. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e depois vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 a 10. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, diante de nosso Deus e Pai, lembrando-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso, porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder sua qualidade, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. Amém. Irmãos, uma coisa que me intrigou no início, na juventude, eu digo na adolescência até, nem na juventude, foi ver como a minha avó, Esmeralda, era uma pessoa que agradecia a Deus por tudo. Ela estava sempre dando graças a Deus. E eu percebi que tinha umas irmãs mais velhinhas na igreja, que estavam sempre dando graças a Deus, e eu falava assim, gente, por que esse povo fica dando graças a Deus? Não é que eu não era crente, né? Mas faltava entender alguma coisa. Eu percebia que isso não estava em mim. Eu lembro um dia que a gente estava passeando, estava com a minha avó e umas amigas, e aí ela pediu para parar. A gente parou na roça, assim, num caminho na roça, e era um lugar mais alto, um morro, e dava uma vista para um vale lindo, assim, todo verde, e as nuvens estavam baixas, viajando no céu com a velocidade mais alta, então aquela paisagem ficava mudando, né? Com o sol e as sombras das nuvens passando assim no vale, estava muito bonito.
E a minha avó estava ali dando glória a Deus, Senhor, que coisa linda, não sei o quê. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, definitivamente tem uma coisa faltando em mim. Porque, de fato, o mundo é belo, ele evoca mesmo alguma coisa. E eu percebi que faltava, não era só uma questão de gratidão a Deus, não, faltava olhar e ver as coisas. Quando a gente vê coisas belas, ou a gente ouve coisas belas, a gente não é só convidado, a gente é intimado a responder. Quando eu comecei a prestar atenção nas coisas e relacionar o que eu estava vendo com o que minha avó dizia, eu tive o clique, porque ela estava agradecendo por uma beleza que não tinha suficiente atenção da minha parte. Então eu comecei a prestar atenção, realmente, por que tem coisa boa no mundo? Por que o chocolate é saboroso? Por que o abraço é bom? Por que as coisas são belas? De onde veio isso? Então, se você começar a raciocinar, você vai ter que escolher entre a gratidão ou a ingratidão. Neutro você não vai ficar. E aí eu comecei a aprender isso na minha vida. E eu lembro, anos depois, quando eu ouvi numa conferência, uma cantora de jazz, que era cristã, inclusive, estava tocando com um teólogo reformado, a gente estava num evento nos Estados Unidos, um teólogo reformado que eu descobri no dia que ele era botafoguense, imagina só, ele era americano e botafoguense, né? Enfim, mas ela cantou maravilhosamente, de um jeito que eu nunca tinha visto nada parecido ao vivo. Quando terminou a apresentação, eu queria ir embora, mas não podia. Eu não podia ir embora, porque eu me senti obrigado, como se fosse realmente um imperativo divino em cima de mim, me dizendo, foi bonito? Foi. Foi maravilhoso? Foi. Então você vai ter que ir lá dizer. E eu me senti muito constrangido com isso, porque eu não queria não. Eu sou uma pessoa tímida, né? Mas aí eu falei, cara, eu vou ter que ir lá. Aí eu fui lá. Cheguei lá para esse teólogo, né? E a cantora de jazz, os dois crentes, e eu falei assim, gente, vocês são maravilhosos. E eu comecei a derramar louvores, honras e glórias. Eu não podia evitar, eu tinha que dizer que foi a coisa mais bonita que eu tinha visto, a melhor apresentação de jazz que eu já tinha visto, que a voz era maravilhosa, que a execução do piano foi perfeita. E eu comecei a desfiar aquilo tudo, e aí falei muito obrigado no final, e eu saí leve, feliz dali. Eu acho que eles ficaram mais felizes do que eu. Mas o que aquilo me disse? Que quando você não adora a Deus, é porque você não está vendo. Você não está enxergando. Você está com a regra ali diante de você, mas você ainda não está enxergando. Porque quando você enxerga, você vê a glória de Deus, você se ajoelha. E o que acontece é que o que Deus quer da igreja é que ela mostre uma beleza que leve as pessoas a fazerem isso. Na verdade, é isso que a gente tem que ter na nossa vida, e é isso que a igreja tem que ser. A nossa vida tem que ser uma vida que a pessoa está caminhando com a gente, e de repente ela olha para você e fala assim, meu Deus, que bom que essa pessoa está na minha vida. Aí ela olha para cima e agradece a Deus. Não significa que tem que acontecer todo momento, ok? Mas isso tem que existir. Você tem que ser uma pessoa, você, meu irmão, crente, você tem que ser uma pessoa que a sua esposa, seu marido, seu filho, seu amigo, pastor da sua igreja, seu colega, um belo dia vai olhar para você e vai falar assim, Deus, obrigado por essa pessoa na minha vida. Você quer saber como viver a vida cristã? É isso que você tem que conseguir. Na teologia protestante, nós dizemos que existe um sacerdócio de todos os crentes. O que é o sacerdócio de todos os crentes? Não é só que todo crente pode e deve ministrar na igreja, no reino, claro que sim, mas isso ainda seria uma definição muito ativista. O ponto de nós sermos sacerdotes na casa de Deus, todos nós, é que nós produzimos, dirigimos, inspiramos,
coordenamos o louvor das criaturas ao nosso redor. Porque é para isso que o sacerdócio existia, para oficiar o culto no templo do Senhor. E nós fomos colocados como sacerdotes na criação para isso. Agora, isso que eu estou dizendo para você individualmente, as igrejas precisam ser. Como? Tem muita coisa aí, né? Não vou dizer tudo. Mas aqui em 1 Tessalonicenses, a gente tem um exemplo de uma igreja jovem que era assim. Quem tinha olho conseguia ver as boas obras e glorificar ao Pai que está nos céus. E não é, irmãos, eu acompanho na sua Bíblia. Está passando aqui, não está? Mas acompanhe na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 1:2. Olha como o apóstolo Paulo experimentava isso. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Então aqui já temos um sinal de que essa igreja é legal. Porque o apóstolo Paulo, toda vez que ele lembrava dessa igreja, ele falava: gente, a igreja de Tessalônica, obrigado, Senhor. Então isso é uma igreja para a gente copiar, não é? Não tudo, porque se você ler a carta, você vai ver que tinha uns BOs graves lá na igreja, né? Então, enfim. Mas era boa, era uma igreja viva, feliz, que fazia diferença. Que igreja é essa? Que membresia essa igreja tinha? Vamos lá. Por que Paulo dá graças sempre quando está orando? Ele fala assim: ai, que bom por essa igreja, Senhor, obrigado. Por quê? Veja só, verso 3. Porque quando ele está orando diante de Deus, olha o que ele lembra. Está sempre vindo à mente dele que essa igreja tem fé atuante, amor prestativo e uma esperança bem firmada. Então isso é a primeira coisa fundamental. As virtudes teológicas, ou virtudes teologais, fé, esperança e amor, né? Quem já fez aí, ou ainda não fez, mas se Deus quiser fará, a Escola de Teologia e Vida Cristã do Labri, ela é organizada, diz que eu tinha que aproveitar, ela é organizada ao redor dessas 3 virtudes, são 3 módulos, né? Fé, esperança e amor. São os mesmos que estão lá em 1 Coríntios 13, quando Paulo está falando que quando vier o que é perfeito, o que é em parte, né, vai ser descartado, e o que vai permanecer? A fé, a esperança e o amor, sendo que o maior deles é o amor. É o amor. Mas aqui em Tessalonicenses, Paulo vai dar uma ênfase especial na esperança, porque havia algumas confusões sobre a esperança na espiritualidade dos Tessalonicenses. Então, as duas cartas vão falar sobre a relação do cristão com o seu futuro e o seu destino. Então, tem uma ênfase na esperança. Mas eles tinham esperança. Tinha coisas para reparar, mas eles tinham. Então, irmãos, essas 3 virtudes são muito importantes, porque elas são virtudes teológicas. Você pode ser uma pessoa honesta, você pode ser uma pessoa temperante, pode ser uma pessoa corajosa, mas para você ter fé em Jesus, fé em Deus, mais do que um bom treinamento de caráter é necessária a obra sobrenatural do Espírito de Deus em você. Você tem que ser regenerado para enxergar coisas invisíveis para quem é incrédulo. Então Deus te ilumina e de repente você vê coisas extraordinárias, Deus é real, Jesus é o Senhor, Jesus venceu, e aí você tem fé. Então é um tipo de virtude que vai produzir outras, porque se você tem fé no seu coração, e você crê em Jesus Cristo, e você confia em Jesus Cristo, o medo vai começar a sair do seu coração, e isso vai dar condições para você ter mais coragem. Mas coragem é uma virtude que o incrédulo pode ter. Mas aí você vai ter uma assistência sobrenatural, divina, na sua vida, reorganizando sua personalidade, para você cultivar a coragem que você não tem. Isso vai acontecer com outras virtudes naturais também. As sobrenaturais infundem o caráter e começam a produzir as outras. A esperança, você tem um horizonte. A esperança te dá um horizonte, uma certeza da felicidade futura que Deus vai dar para você.
Você olha para a ressurreição de Jesus e fala, cara, eu tenho um futuro, então eu vou ser paciente e perseverante agora. E aí isso começa a produzir uma fibra em você que muda algumas atitudes. De repente, no desespero, você começava a falar mentira para se dar bem. Mas agora você acredita tanto que você vai se dar bem por causa das promessas de Deus a respeito do seu destino, que você puxa o freio e começa a mentir menos, que já é alguma coisa boa. Né? Se você não parou ainda, mas se Deus quiser, você vai parar, né? E aí você começa, outros aspectos do caráter começam a ser moderados. Mas vejam que começa com as virtudes teológicas, fé, esperança e o amor, que é a principal de todas, que é esse derramamento do amor divino no nosso coração, e porque Ele nos amou primeiro, a gente passa a amar a Deus e amar o próximo, e a gente passa a descrer do ressentimento. A gente não consegue mais acreditar na raiva, acreditar no ressentimento, acreditar na vingança, não para, esse negócio para de fazer sentido para nós, isso muda o foco. Então, Paulo olhou isso e falou, graças a Deus, porque essa igreja é verdadeira. Por quê? Porque tem algo divino ali. Fé, esperança e amor, de acordo com 1 Coríntios 13, são as coisas que vão permanecer quando vier o que é perfeito e o que é imperfeito for descartado. O que isso significa, irmão? Isso é muito importante. Fé, esperança e amor são a presença dentro da nossa personalidade e do nosso caráter da própria ressurreição dos mortos. É a vida eterna. Fé, esperança e amor é aquilo dentro de você que é imortal, é a sua âncora. Seu corpo vai ficar velho, você vai ficar gagá, as coisas que você sabe fazer, você vai desaprender, o seu nome, inclusive, vai desaparecer depois de um tempo, talvez dure um pouco, vire nome de rua, né? Mas depois vai sumir também. É isso. Como você sabe que você vai ressuscitar dos mortos como Jesus? É se tiver em você coisas da nova criação. O que é a nova criação? É aquilo que não morre. Fé, esperança e amor. Então, se isso estiver em você e estiver crescendo, então isso vai te dar o quê? Segurança para você e para os outros, de que Deus está com você e você está com Deus. E que nós estamos com Deus. E não é isso que Paulo fala no verso 4, irmãos amados de Deus, vejam na sua Bíblia, sabemos que fostes escolhidos por Ele. Ou, como dizem algumas versões, conhecendo a vossa eleição. Então, esses sinais nos dizem que aquele povo realmente é o povo de Deus. São sinais divinos. Então, a gente está começando a ir naquele objetivo que a gente quer, de alguma coisa do céu, né, aparecer no meio das pessoas. São as coisas do céu que tem que aparecer. Então, nós temos essas virtudes, então isso sinaliza a eleição. Mas como é que Paulo sabe que eles são eleitos? Obviamente, ele agradece por esses indícios, porque eles provam isso. Mas, retrospectivamente, tudo isso aconteceu, versículo 5, porque chegou em Tessalônica, veja aí na sua Bíblia, chegou em Tessalônica o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro. Ele chegou não apenas com palavras, mas com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Então vejam, o que Paulo quer dizer com o Evangelho chegar não apenas com palavras, mas com poder, Espírito Santo e com absoluta convicção. Ele explica isso logo depois, na frase seguinte, no mesmo verso. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor. Então, que poder é esse que o Paulo está falando? Paulo está falando que o Evangelho chegou não apenas como um discurso, mas como uma demonstração. Ele era uma vida. O Evangelho chegou lá, ele era uma vida. Ele não era uma ideia. Ele não era só uma história. Ele é um Evangelho que chegou, como Paulo diz, com o Espírito Santo e absoluta convicção. Então, realmente, se você não estiver absolutamente convencido, divinamente convencido da santidade e da imitação de Jesus, você não vai conseguir fazer isso. A mensagem parece que não tem poder, mas quando você vê alguém vivendo o que está falando, aí aquilo mexe com você profundamente. Aquilo mexe com você. Então, o Evangelho tem que chegar desse jeito. Ele tem que chegar como uma vida que é explicada por palavras, e não só como palavras.
Ele tem que chegar como absoluta convicção, como uma obra do Espírito Santo na própria vida dos pregadores, e Paulo vai explicar isso com muito mais detalhamento no capítulo 2, verso 1 e diante, que nós vamos ler agora, mas eu recomendo que vocês leiam depois. Mas aqui Paulo explica o que significa essa chegada poderosa do Evangelho entre os tessalonicenses. E o resultado disso, então, desse Evangelho demonstrado, vivido, no poder de uma vida na presença de Deus, versículo 6. O que isso produziu? Imitação. Porque conversão não é só levantar a mão, eu aceito Jesus. Não é só isso. Conversão significa abraçar um caminho. Como Jesus, que era um rabi e tinha discípulos. Não mudou a lógica, né? Às vezes a gente pensa assim, que nos evangelhos, a evangelização era assim, Jesus chamava discípulos e tal. Aí quando chega no livro de Atos, aí parece que muda. Como é que é? Jesus faz os apóstolos fazem um apelo, o pessoal vem na frente, aceita Jesus, anota os cartõezinhos, e aí eles vão... Não mudou o método é o mesmo, o método é o discipulado. O discípulo significa aluno. Então ele está dizendo o seguinte, o Evangelho chegou com poder, e com tal poder entre os tessalonicenses, que eles se tornaram pessoas comprometidas e interessadas com o aprendizado de um novo modo de vida que eles não conheciam e que teria sido ensinado por Jesus de Nazaré, que morreu e ressuscitou dos mortos. Então, eram aprendizes. Quem são convertidos de verdade? Aprendizes. Não são pessoas que vão na igreja, são pessoas que levantam no primeiro minuto da segunda-feira até o último minuto do próximo domingo, pensando em como eles podem parecer mais com Jesus. Não, isso é um crente. Agora, imagina uma igreja toda feita de gente assim, que maravilha. Isso é um crente, imitadores de Jesus, pessoas ocupadas com a imitação do Senhor e, claro, a partir dos exemplos imediatos. Paulo diz assim, que eles tornaram nossos imitadores e do Senhor. Então aqui, não é também aquela pessoa assim, não, eu só sigo Jesus, né? Tem isso também. Não, são pessoas que estão comprometidas com a comunidade local, mas estão comprometidas com o Senhor dessa comunidade. Tem gente que diz que segue só Jesus, mas não quer ter compromisso com liderança, com a igreja, com o pastor, porque é pura conversa fiada, é fuga para ela manter o estilo de vida dela. Mas tem gente também que consegue se tornar seguidor de uma igreja e da liderança sem a relação de discipulado com Jesus. Aí vira seita, né? É membro de seita. Não é não. A conversão verdadeira nos conecta com Cristo e nos conecta com todo mundo que está representando Jesus e que Ele colocou próximo de nós. As duas coisas acontecem. Então isso vai dar numa igreja, evidentemente. É o que ia acontecer. Então eles se tornaram imitadores ali do Senhor e do Paulo, recebendo a palavra, veja só, o poder transformador do Espírito na vida deles. Veja o versículo 6. Recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo em meio a muita tribulação. Então, esse modo de receber a palavra caracteriza o poder do Espírito, a absoluta convicção. É que você desvincula na sua consciência a alegria de seguir ao Senhor dos resultados imediatos que você obtém com isso. Você está ali realmente por causa de Jesus, por causa da pérola de grande preço que você descobriu, e isso inicia imediatamente uma reorganização no seu sistema de valores, porque antes o que você considerava mais importante já não é tão mais importante. E você consegue sofrer perdas que para você antes seriam impossíveis de aceitar, mas agora você consegue e ainda fica feliz, porque você tem Jesus na sua vida. Então, com o Evangelho chegando desse modo, e produzindo uma comunidade de imitadores, que recebem a palavra com alegria e começam a mostrar os sinais da graça no seu caráter, qual é o efeito disso? Verso 7. Começa a surgir um modelo, um padrão. Isso é uma igreja que abençoou o mundo e abençoou outras igrejas.
Paulo podia dizer, gente, olhem aquela igreja maravilhosa, devia causar um ciúme danado, né, isso aí, no meio das outras igrejas. Gente, aquela igreja é legal demais, né? Talvez alguém pensasse assim, ó, a igreja de Corinto. Paulo, mas a gente não é, não? É, mais ou menos. Enfim, Jesus compara as igrejas, depois você vê lá em Apocalipse, né? Jesus compara as igrejas lá. Tem umas igrejas lá mal das pernas. Então, a igreja precisa correr atrás. Está fraquinha, está doente. Então, Paulo dizia, olha aquela igreja, é um modelo. Mas ela não é um modelo apenas porque ela vivia o discipulado de Jesus e os sinais da graça estavam ali. E esse é o ponto que eu queria puxar. É que essa graça cresceu tanto na igreja que transbordou. Olha o versículo 8. Pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé foi divulgada em todos os lugares. Então, irmãos, esse é o ponto que a gente chega lá em Mateus capítulo 5. É que a igreja foi cheia da graça e se comprometeu ao ponto de transbordar em missão. Missão, irmãos. Ela virou uma igreja que fazia missão. Ela fazia missão porque ela não podia guardar aquilo dentro dela. Então a igreja começa a anunciar a palavra, porque o que ela vai fazer não é só a obrigação, nossa, eu preciso espalhar os folhetos, né? Eu preciso falar de Jesus. É porque, vejam que o testemunho de Jesus era misturado com o testemunho da fé que eles estavam vivendo, está muito claro aqui, porque enquanto eles estavam divulgando a palavra do Senhor, as notícias sobre a fé daquele povo estavam espalhando também. Então era uma mistura de evangelização e testemunho, que é exatamente o ponto de Atos, capítulo 1, verso 8, é o poder do Espírito atuando na sua vida, não é só para você falar a verdade do Evangelho, mas você falar a verdade do Evangelho que você conhece, porque mudou sua vida. É isso que essa igreja estava vivendo. Então ela se tornou uma igreja missionária antes do texto da grande comissão ter sido registrado por Mateus, né? Porque o evangelho de Mateus foi produzido depois, ao que tudo indica, depois dessas cartas, foram escritas aqui no final dos anos 40, né? Início dos anos 50, e então, na segunda viagem missionária de Paulo, ou durante essa viagem, então nós temos aqui o anúncio acontecendo, a missão acontecendo, e a divulgação era tão ampla que, diz Paulo no versículo 9, no final do verso 8, eu nem preciso falar, em alguns lugares eu nem preciso mais, tipo assim, vocês adiantaram o meu trabalho, eu nem preciso, porque as próprias pessoas começaram a reverberar essa fabulosa conversão que vocês experimentaram, versículo 9, de abandonar os ídolos e servir a esse outro Deus que eles dizem que é o Deus verdadeiro, e por causa dessa esperança de uma salvação maravilhosa, tiveram suas vidas transformadas, por causa dessa esperança, como eu disse que é o grande tema da carta. Mas irmãos, aqui a gente tem então uma radiografia, né, do que é uma igreja que vai produzir louvor a Deus, que vai produzir gratidão. E o que eu quero destacar, a gente está concluindo, é que a gente pode pensar em muitas coisas que a gente deveria ser, e a gente deveria fazer, imitando a igreja de Tessalônica. Mas a razão principal porque todo esse elogio da igreja está dentro de uma ação de graças, é que o apóstolo Paulo tinha plena consciência de que isso não se devia à bondade, aos esforços ou aos méritos da igreja, mas a um ato de Deus. Porque só Deus pode produzir o louvor puro ao seu nome. Só Deus pode fazer uma igreja ser o que ela deve ser. E ela tem que fazer muitas coisas. A gente precisa cooperar com Deus. A gente precisa nos esforçar e desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. A gente tem que investir sim, e a gente tem bons exemplos aqui para copiar, e é para copiar. Inclusive Paulo diz, olha, vocês são uma igreja tão legal que os outros estão copiando, e é para copiar mesmo. Não estou dizendo que não é para fazer isso, mas do início ao fim desse esforço, que essa igreja se lembre, que só Deus pode produzir uma igreja que glorifique o seu nome. Só Deus pode gerar igrejas em Campo Mourão que vão fazer os homens se ajoelharem e darem glória a Ele.
Amém? Vamos orar. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor por essa noite, por essa igreja que o Senhor plantou nessa cidade e que tem alcançado tanta gente e tem se tornado bom exemplo para tantos pastores e tantas igrejas. Mas, Pai, eu peço que o Senhor guarde o coração de cada um nessa igreja, que nos esforços para buscar excelência e dedicação e fazer as coisas cada vez melhor, que ninguém se esqueça de orar e de depender da Tua graça. Pai, glorifica o Teu nome nessa igreja. Usa essa igreja, Pai, cada indivíduo e também a comunidade, coletivamente, para produzir agradecimentos, sorrisos, louvores ao Senhor nessa cidade. Senhor, traz a essa igreja a beleza, a bondade e a verdade que vão transformar esse lugar em um templo de adoração, que vão realmente subir as Tuas narinas como incenso suave. Faz isso, Senhor, e nós pedimos porque só o Senhor pode fazer isso. E de joelhos diante do Senhor, nós clamamos por essa bênção nos próximos anos dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém.